Livro O Despertar da Leoa, capítulo 3. Perigosamente desperta. Mulheres bem comportadas raramente fazem história. Laurel Tart Ulrich. Em minha busca por estudar a respeito da leoa, li livros e artigos, assisti a DVDs, documentários e até clipes no YouTube a fim de observar as leoas de diferentes ambientes, fases e interações. Embora tivesse ido a um safari na África, minha perspectiva norte-americana com relação à leoa era, na melhor das hipóteses, limitada. Mesmo agora que não me considero uma especialista em leoas, mas sou uma observadora fascinada. Um dos documentários acompanhava a recolocação de 2 leoas e um leão em uma nova reserva da África do Sul. O leão era o macho alfa do bando, e com a ajuda das 2 leoas, ele havia estabelecido o seu domínio com êxito. Juntos, os 3 reinavam sobre uma grande porção da reserva sul-africana. Para acompanhar os movimentos e o progresso do bando, um colar de rastreamento foi colocado no macho. Depois de 2 anos na reserva, era hora de retirar o colar. Não havia mais necessidade de monitorá-lo. Além disso, o colar impedia o aparecimento de toda a sua juba, e eles precisavam tirá-lo para que a juba pudesse aparecer tão grande quanto possível. Os leões usam o tamanho de suas jubas para medir e determinar visualmente se podem desafiar o outro com relação ao domínio de uma área. Se a juba do adversário parece grande demais para o desafiador, significa que ele não conseguiria abocanhar a garganta do outro leão. Portanto, ele não prosseguirá com o confronto. O leão que os observadores colocaram o colar 2 anos antes não era mais jovem, dócil, nem se intimidava com facilidade. Ele era poderoso. Com a ajuda das leoas, ele havia se estabelecido com êxito e defendido o bando dos invasores, provando repetidamente ser um protetor experiente. Ele não seria facilmente capturado, agora que havia aprendido a perambular destemido, selvagem e livre. Os observadores precisariam sedá-lo para remover o colar. Eles localizaram o leão e, enquanto mantinham uma distância segura, atiraram nele como um dardo tranquilizante. O primeiro mal o perturbou. Ele hesitou levemente enquanto voltava o seu olhar dourado, majestoso na direção deles. Eles atiraram novamente. O leão vacilou e depois se deitou. Os observadores entraram em ação imediatamente. O veículo deles aproximou-se do leão caído, atravessando os arbustos e sacudindo pelo terreno acidentado até onde sua forma maciça e dourada havia caído. Quando eles estavam prestes a saltar do jipe e retirar o colar, quem aparece? A leoa do leão alfa. E ela não iria tolerar aquilo. Por causa da habilidade de uma leoa em desaparecer no ambiente que a cerca, os observadores não detectaram sua presença, até ela resolver aparecer diante deles. A falta de consciência deles quanto à presença dela não significava que ela não estava consciente da presença deles. Assim que ela percebeu que seu leão estava caído, ela levantou-se,
saiu do esconderijo e colocou-se à vista. Ela ousadamente fez com que sua presença fosse notada pelo grupo de observadores. Depois de se colocar entre o leão caído e os observadores ansiosos, ela rosnou de modo ameaçador, enquanto andava para lá e para cá diante do seu parceiro. Com as orelhas erguidas e o pelo eriçado, ela deixou claro para aqueles homens que não estava feliz. Os observadores tinham uma pequena janela de tempo para chegar até o leão e retirar o colar antes que o sedativo perdesse o efeito, mas a leoa estava tornando isso impossível para eles. E só havia mais uma dose de tranquilizante. Para chegar ao leão, eles teriam de tranquilizá-la. O atirador ergueu a espingarda novamente e mirou com cuidado. Quando o dardo a atingiu, a leoa furiosa voltou-se para os observadores, depois caiu com o dardo embaixo dela. Enquanto a equipe se aproximava do leão sedado, a tensão no ar era palpável. Assim como a leoa, ele estava incapacitado, mas não inconsciente. Os seus olhos acompanhavam cada movimento deles. Falando em sussurros e colocando a mão por baixo da juba do leão, um observador usou uma faca de caça afiada para cortar o colar e depois removeu os 2 dardos sedativos. Então, os observadores se afastaram e voltaram a sua atenção para a leoa. Eles teriam de mover depressa antes que um deles ou os 2 enormes felinos se recuperassem. A leoa estava deitada de lado e a pele ao redor de suas mamas estava mais grossa, revelando que ela estava grávida. Gentilmente e com muito cuidado, os observadores levantaram a sua parte traseira e rapidamente retiraram o dardo. Mais atrás, o leão rosnou e esforçou-se para se levantar, mas ainda não estava apto para ficar em pé. Eles voltaram rapidamente ao veículo, sem sequer se virar para os leões. O motor do jipe deu partida e houve um suspiro audível de alívio enquanto o grupo se colocava a caminho. Abandonando o tom anteriormente agitado, o narrador explicou: não há nada mais perigoso do que estar na presença de leões que estão totalmente despertos. Cristãos tranquilizados. Quando ouvi esses 2 conceitos conjugados, perigoso e totalmente desperto, isso chamou a minha atenção. O que aconteceria se, como os leões, nós fôssemos perigosas e estivéssemos totalmente despertas? Então, e somente então, seríamos uma ameaça para as trevas que mantêm tantas pessoas cativas. Amadas, oro neste momento para que cada uma de nós possa entender que somos verdadeiramente assustadoras para o nosso inimigo e que ele tem feito tudo o que está em seu poder para nos deter. Ele sabe que não pode se aproximar o suficiente para nos capturar e acorrentar se estivermos totalmente despertas e em movimento. Por isso, ele nos ceda para que não possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas, como a leoa da minha visão, precisamos despertar, nos levantar, nos lembrar de que somos e confrontar